Aleluia. 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 Canta mais um pouco com a gente essa música, eu sei. Canta mais, sei. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Certamente serei alcançado por ti, Senhor. Tua fidelidade eu sei que me acompanha. Você não está desamparado. Todos os dias da minha vida, oh Senhor. Vai, canta pra Ele, canta pra Ele. Banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você vai transbordar. Transbordando, Para transbordando. viver a vida assim só pra Você. Só pra você. Obrigado, Espírito Santo. Só pra você. Só pra você. Ele está passeando na igreja. Ele está passeando na igreja. Só pra você. Aleluia. Me derramar, me entregar e descansar em ti, Senhor. Só pra você. Só para ti, Senhor. Nós te rendemos graças, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. Não sairemos da mesma forma. A Tua unção, ela tem a capacidade de nos transformar de dentro para fora. E nos colocamos disponíveis nesse lugar, Senhor, para receber o melhor de Ti, Senhor. Oh, obrigado, Espírito Santo. Tu tens liberdade nesse lugar. Que não fale eu, mas que venha, Senhor, do Teu trono, Senhor, as Tuas palavras. Oh, obrigado, Espírito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz. Vamos nos sentando. Louvor, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Aleluia. Glória a Deus. Quem estava com saudade da igreja? Aleluia. Você pode sair da igreja, mas a igreja não pode sair de dentro de você, entendeu, querido? Amém, igreja? Amém. Vocês parecem tão roucos. Brincaram carnaval, foi? Brincaram ou não brincaram? Então dê um amém mais forte, que é para o Senhor, vá. É para Jesus. Amém, queridos? Foi um tempo bom, queridos. Nós aproveitamos para descansar, né? Aleluia. Descansamos bastante, mas nunca longe da palavra de Deus. Não é verdade, queridos? E aconteceu um episódio comigo na terça-feira, bem interessante. Não só comigo, mas foi mais com Paulinha do Mangabeira lá. O Ravi, quem conhece Ravi aqui? O menino, ele é ligado em 380, não é nem 220. E ele brincando com um brinquedinho do irmão, uma pecinha pequena dele caiu do primeiro andar e caiu na grama. E na hora eu vi onde caiu. E a gente desceu para procurar, eu, Paulinha, e estava acho que a filha do Ricardo também, a Tarsila. E a gente começou a procurar, eu vi onde caiu na grama. E procurei. Disse, não, mas eu vi que caiu por aqui. E a gente procurou, passou o pé, a gente em pé olhando, né? E passando o pé e não achava. Aí numa hora, Paulinha falou assim, eu vou ficar de joelho e vou achar. E na hora o Espírito Santo falou comigo, tem certas coisas que você só vai achar de joelho. Na hora Deus falou comigo, não foi, Paulinha? Eu disse, rapaz, Deus está falando mesmo. Tem certas coisas que você não vai ver de pé, só vai ver de joelho. Não deu 10 segundos, querida. Ela dobrou o joelho e sachei a peça. Eu disse, Deus falando, tá vendo? E aquilo ficou marcado no meu coração, né? E Deus me perguntou, em que posição você está?
Sabe, queridos, Deus nos leva em estações, Deus nos leva em tempos, Deus nos leva em processos. Mas entenda uma coisa, nós temos que nos adaptar às novas estações que nós estamos vivendo. Porque a gente vê muita gente se desviando, muita gente desfalecendo, muita gente entristecida com a pessoa do Espírito Santo, ou até com o próprio Deus, porque não está entendendo, não está compreendendo. É porque você não está na posição que deveria estar. Porque tem coisas que a gente quer ver de uma forma, mas não é mais dessa forma. O que você fez ontem e que deu certo ontem, não é a garantia que hoje vai dar certo e que vai ser certo. Por quê? Porque Deus tem novas estações. Deus tem novas formas de você aprender e você crescer nele. E tem certas coisas que só de joelho você vai aprender. Tem certos níveis de intimidade em Deus que você nunca vai entender. Porque essa pessoa, muitas vezes a gente vive num raso tão grande de relacionamento com Deus e a gente acha exagero, acha meninice, a gente acha que é criancice, a gente não entende. Porque a Bíblia nos ensina que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você entender com a razão as coisas da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. E o natural, ele precisa ser visto para que ele seja compreendido. Então, nunca haverá condições de você naturalmente entender as coisas espirituais de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Então, nós precisamos aprender e nós entendermos e meditarmos, dizendo, será que eu não estou compreendendo? É porque Deus está querendo que eu faça alguma coisa, ou que eu me submeta a alguma nova situação com Ele de dependência, e por isso que eu não estou entendendo? Porque a gente não estava achando, porque a gente estava numa dimensão, a gente estava em pé. E eu disse, não pode, eu vi caindo aqui. Botei logo a culpa no demônio, se foi o demônio que tirou. Mas não era culpa do demônio, ele não tinha nem forças para isso. A culpa era nossa, porque nós estávamos precisando chegar mais perto. E muitas coisas nós não entendemos de Deus, porque nós estamos mais longe. E essa noite é uma noite que Deus te convida a estar mais perto. A estar de joelhos. E eu queria ler um versículo, eu achei tanto versículo de joelho, né? E é posicionando-se, né? Qual a posição que você está no reino? Eu não anotei aqui, mas eu vou dar uma passeada na Bíblia um pouco. E eu queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel. Ezequiel fica depois de Gênesis. Ajudou, não? Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Eu vou ler só um pedacinho e nós vamos falar sobre esse versículo. Deixa eu botar aqui na versão que está ali. Revista e atualizada. 47, 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Sabe, querido, é triste ver tantas pessoas desistindo daquilo que Deus tem para a vida deles. Mas porque eles nunca quiseram ser conduzidos pela pessoa do Espírito Santo para águas mais profundas. É aquele crente que nós chamamos do crente raso. Ele vive ali, nem fede nem cheira, nem brinca carnaval, mas também não fez nada que pudesse ter tempo com Deus. Porque não teve culpa, a culpa é do pastor que não quis fazer culto no dia do carnaval, então eu não pude orar, eu não pude jejuar, eu não pude ler a Bíblia, eu não pude me consagrar, eu não pude fazer nada porque não teve culto. Então é aquele cara que ele está naquela fase ainda de achar culpados para as coisas. Sabe, em Ezequiel 43, Deus mostrando um nível de intimidade que você tem que desenvolver com Deus e ser guiado pelo Espírito para as águas profundas. Quando você estiver achando que está perdendo o controle, vá em frente, porque você está no caminho certo. Porque você tem que aprender a depender de Deus e não confiar em homens. Porque as pessoas muitas vezes se desviam da igreja.
Porque eles botam os olhos em homens. Um pastor endemoniado, um líder sem sabedoria, mercenários da fé, mas ele não aprende como homem a ser um crente de Bereia, que confere as escrituras com o que está sendo pregado. Ele quer viver naquele mundo raso. Não, eu já fiz a minha parte, eu já fui salvo, vou ser salvo para sempre, vai nessa. Então muitas pessoas, eles não entendem que nós temos um processo a caminhada, e a salvação é o primeiro passo em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Se a salvação fosse o fim, todo mundo que aceitasse Jesus caía na hora e morria, porque já tinha se cumprido o propósito. Mas aquilo ali é apenas o começo do que Deus quer fazer através da tua vida. E sem mudança do caráter que nós temos hoje, nós não vamos a lugar nenhum. Mas tem coisas que fogem da nossa força, e nós entendemos isso, e a Bíblia nos diz que Deus não nos prova além do que nós possamos suportar. Mas Ele não quer que você viva a vida inteira fraca. Aquilo que te fez fraco hoje não vai te fazer amanhã. Amanhã você já vai estar mais forte, no nível de intimidade maior, no nível de dependência maior, no nível de confiança maior, com um nível de ousadia maior, para fazer o quê? Fazer coisas que você não fazia ontem. E se essa caminhada de fé não te levar a isso, tem alguma coisa errada. E nós começamos a ver chifre em cabeça de gente. Não, olha, não, ali, não, isso. Mas Deus quer nos levar para um nível de relacionamento com Ele, onde as pessoas nos ajudam. Mesmo aqueles irmãos que provam nossos frutos do Espírito. Aqueles irmãos que provam nossos frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão. Tem aqueles irmãos que nos ajudam nisso. Mas eles estão ali para nos ajudar. Quanto mais de Deus você se aproxima, mais dos frutos você vai exalar. Mais você vai se parecer com Ele. Mas Ele ali, você vai ver, você vai ficar como dever de casa, ler o Ezequiel 47, você vai ver que o homem fala com ele, com o profeta, e ao mesmo tempo que ele vai medindo, ele vai conduzindo o homem para as águas mais profundas. Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir para essas águas. Sabe, a gente vai chegando e ficando mais maduro, vamos dizer assim, e a gente começa a conversar algumas coisas que quando a gente é novo a gente não conversa. Pensar sobre a eternidade, pensar sobre para onde eu vou depois. E começa a surgir alguns desesperos na nossa vida. E como é que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar mais. Como é que eu vou ser suprido? Como é que eu vou viver essa vida? Mas quando jovem, nós não queremos isso. Nós achamos que sabemos de tudo e que podemos tudo. Que quando o grande segredo é de jovem você aprender a depender de Deus. E quando chega nessa idade que a gente está chegando, a gente vai estar numa plenitude, numa paz tão grande que nada vai nos tirar. Não importa em que situação, não importa em que economia, não importa em que governo, não importa em que inflação esteja, nós estaremos confiantes. Porque você vai ter a maturidade de entendimento e você vai estar de joelho e vendo que eu dependo é de Deus. E você sabe que Deus já esteve no seu futuro. Deus já sabe o seu amanhã. Ele já te espera lá com a certeza e com a convicção de que você vai vencer. E os desafios que você tem passado hoje são para que você seja promovido e você entre numa nova estação e que você chegue mais perto de Deus. E é interessante como essa relação de joelhos, não é? Significa um nível de intimidade com Deus. O ato de ficar de joelhos pode representar submissão, humildade, rendição ou até mesmo um gesto de oração.
É uma posição física que demonstra respeito, reverência e disposição para se colocar numa posição inferior. Mas não é inferior em relação a pessoas, é inferior em relação a Deus. Ele é maior que nós. Vocês estão comigo? Mas aí você diz, quer dizer que para eu me sentir assim eu tenho que estar de joelhos? Não. Porque tem muita gente que está de joelho, mas que por dentro está em pé. Essa posição de joelhos, ela representa no mundo natural aquilo que nós devemos estar sentindo no ponto de vista espiritual. Nós vemos várias passagens na Bíblia, não é? Em que orar não significava que estava de joelho. Nós vemos várias pessoas orando. De fato, a Bíblia cita até uma passagem em que Deus diz, põe-te de pé que eu vou falar contigo. Então ele deveria estar de joelho e Deus mandou ele ficar de pé para falar com ele. Então não quer dizer que Deus só recebe você de joelho. Até porque se você não tiver joelho, como é que você vai ficar com Deus? Não é verdade? Mas o que Deus está clamando e está falando com você é que Ele quer te ver numa posição de dependência dEle. E é interessante que nós vemos lá em Efésios, vamos ler agora Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos da cidade de Éfeso. Ele está preso em Jerusalém, em Roma. Nessa carta, ele escreve 2 vezes uma oração. A primeira, ele clama para que as pessoas sejam iluminadas, no capítulo 1. No capítulo 3, ele está orando. E no versículo 1, bota o versículo 1, por gentileza. E ele explica que por esta causa, a causa do Evangelho, ele é prisioneiro, por amor de vós. Aí volta para o 14. Só estou contextualizando um pouco para você entender essa carta. Paulo não estava aí no carnaval em Gravatar ou em alguma praia aí bem gostosa. Ele estava preso num cubículo. Eu já vi inclusive fotos do lugar onde Paulo estava preso. Terrível, claustrofóbico. Palavra difícil, hein? Saiu agora bem. Claustrofóbico, um lugar apertado, sem janela, sem nada, nem porta tinha. Era um buraco no teto e que eles desciam o prisioneiro. Mas Paulo, diante de todas essas adversidades, sabendo que ia morrer, Paulo estava orando não por ele, mas pela igreja de Cristo. E é interessante que aí ele demonstra, na forma como ele escreve, no versículo 14, por esta causa, a causa do Evangelho, a causa da igreja, que estava crescendo, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Sabe, queridos, muitas vezes nós chegamos diante do Pai, mas numa posição arrogante, de exigir, de cobrar, de não entender, de acusar até Deus. Deus, você não está vendo? Está cego, está de férias, não está vendo o que está passando na minha vida, eu não aguento. Não é a posição em que Deus vai entender alguma coisa sobre a tua vida, ou que Ele vai querer mudar alguma coisa na tua vida, porque a posição é quebrantado. Sabe, você precisa entender que independente de Deus não dar ou dar o que você está pedindo, Ele é Deus. Independente de você receber aquilo que você tanto almeja ou não, você tem que amá-lo, você tem que adorá-lo, você tem que bendizê-lo. Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. A soberania de Deus existe acima de nós. Nós não somos crianças mimadas que nascemos e queremos aquilo porque queremos. Quem já viu aquelas crianças fazendo escândalo em shopping?
A gente se comporta muitas vezes assim. Quando na verdade nós precisamos estar de joelhos diante do Pai. Sabe, queridos, como é lindo, como é maravilhoso você ver Deus se relacionando conosco. A Bíblia nos diz em Amós, que fica no Velho Testamento, para quem nunca ouviu falar desse livro, Amós, ele nos diz que Deus não faz coisa alguma sem antes ele falar aos seus filhos, os profetas. Deus não fará nada a respeito da tua vida que ele não tentou te avisar antes. Mas você não escuta, por quê? Porque você não está na posição que Deus esperava que você estivesse. Porque tem certas posições que você não vai escutar audivelmente aquilo que ele tem para você, porque você está com distrações. Porque quando o diabo ele não consegue parar com coisas que são pecados, ele te distrai com coisa boa. Deixa eu te dar uma notícia ruim, o diabo também tem dinheiro. Deus me abençoou, vou deixar de ir para a igreja. Olha, tem que ver qual é esse Deus que está te dando para tirar do propósito de Deus. Mas quando você se posiciona para aquela estação que você vai viver, você não vai ser pego de surpresa. Interessante quando você vê a história de Paulo, ele sai, faz uma grande coleta, vai em Jerusalém entregar o povo e se despede. Ó, foi um prazer, Luiz, até mais, para a semana eu não estou mais aqui, eu estou morrendo, é a última vez que eu estou te vendo. Você já pensou o nível de intimidade? Deus disse, olha, você vá, mas você não volta mais. Se fosse alguns irmãos, ia dizer, está amarrado, Satanás. Mas o nível de intimidade que Deus quer desenvolver com você, Ele vai dizer a você as coisas boas, mas também as ruins, para que você se prepare. Mas quando você está alinhado com o que Deus tem para a sua vida, mesmo que aquilo seja pesado, mesmo que você esteja numa prisão, mesmo que você não tenha mais perspectiva de sair daquele lugar, que aquele lugar esteja te angustiando, te fazendo sofrer. Paulo já estava velho, Paulo já estava doente, Paulo já estava com as cicatrizes que ele trazia no corpo, das marcas do evangelho que ele apanhou, e não apanhou pouco não, apanhou muito. Mas quando você está nesse nível de intimidade com Deus, essas coisas não têm peso sobre a tua vida. Por que as coisas estão te parando agora? Porque você não está na posição que Deus espera que você esteja. Talvez você não esteja entendendo, olhe para mim, moça. Talvez você não esteja entendendo o que aconteceu e porque você está passando por isso. Mas Deus sabe. Você está entendendo? Não se preocupe. A gente canta muita coisa, mas a gente vive pouca coisa do que canta. Sabe aquela música? Descansa, quem cuida de você garante. Não é assim, né, Rô? Não dorme, né? Vocês estão cantando bem a música. Eu prefiro garante, fica mais bonito que dorme. Mas olha, existe uma unção de Deus presente que traz consolo, que traz refrigério. Tati, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus tem refrigério. Eu estava estudando sobre Jesus no Getsemane nesses dias. Sabe, queridos, existem ambientes espirituais e nós não discernimos isso. Por quê? Porque nós não estamos de joelho. Nós estamos feito um menino pequeno olhando para o céu, distraído com as coisas do mundo. Mas Jesus foi orar no Getsemane e ele levou Pedro, Tiago, João no barquinho. Ele levou os três para orar lá em cima. E aí eu fiquei pensando, engraçado, que falta de consideração, os caras dormiram. Mas eu fiquei pensando que em outra passagem Pedro pescou a noite inteira. Você está comigo? Mas Pedro estava acostumado a passar a noite em claro pescando. Ele não ia passar uma hora com Jesus? Mas existia um ambiente naquele lugar, no Getsemane, um peso do pecado já se deslocando para cima de Jesus, porque ali ele iria ser entregue. E ali foi a grande prova dele. Sabe, existia um ambiente ali que se Jesus não tivesse de joelhos
E a Bíblia fala que ele se pôs de joelho para orar. Na posição correta, com o coração correto. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o ambiente era tão pesado, que em um determinado momento eu creio que ele não iria suportar, humanamente falando, o peso do pecado ali. E foi preciso um anjo descer e consolá-lo. Está na Bíblia, leia. Eu não estou inventando história. Muitas vezes você sente o peso, está pesado, sabe por quê? Porque você não está na posição correta. Porque a pior coisa do mundo, eu já brinquei de guerra de mamona. Quem já brincou com aquelas mamonas assassinas? Aquelas bolinhas, vocês já viram? Tem ainda, existe aquilo ainda. Então a gente participava daquelas guerras. Mas muitas vezes a gente é criança e brinca com aquilo, né? Mas depois a gente fica velho e aparecem as espingardas de tiro de sal. Eu já dei tiro de sal. Quem já levou um tiro de sal sabe como dói. Mas sabe qual é a pior coisa do mundo? É você entrar numa guerra com as mamoninhas e o cara está com um AR-15. Ou seja, você não está pronto para as batalhas que você vai enfrentar. Sabe, querido, as batalhas virão. Esteja você pronto ou não, vai acontecer as batalhas na sua vida. Por que você apanha tanto? Porque você não quis se preparar. Deus te chamou, Deus te avisou, Deus mandou os profetas, Deus mandou os pastores, Deus mandou os líderes de conexão, Deus mandou música, Deus mandou tudo, mas você continua fazendo de conta que não acontece para ver se não acontece. Acontece, filho. Mas o que Deus está te dizendo, ei, te reposiciona. Porque nesses últimos dias, meu querido, vai haver um derramamento do Espírito. Sabe, queridos, existirá uma fortaleza. Existirá uma alegria dentro de você que as pessoas não entenderão. Existirá uma força que sairá de você para transferir para os outros. E aquilo que você vai dar, você vai receber. Se posiciona. Se posiciona. Deus tem falado comigo, 2h55, 3 horas da manhã. 2h55, 3 horas da manhã. Vamos conversar. Eu quero contar os planos. Sabe o que é interessante? Eu estava estudando, até esse carnaval eu estudei bastante. Eu sou crente, sem fazer nada, o que é que tinha para mim? Bíblia. Então eu estudando esses dias, e estudando a história de Ló, e Abraão. E é interessante que os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram a Deus. E Deus desceu. E é interessante que ele, em vez de ir primeiro destruir Sodoma e Gomorra, ele passa por Abraão para contar a ele, falando o que o profeta tinha dito, que Deus, antes de fazer as coisas, ele fala aos seus filhos. Mas na verdade o que Deus queria era achar um intercessor para salvar a vida de Ló. Porque Deus iria destruir, Ló estava na cidade. Mas entenda uma coisa, Deus criou os princípios, ele não pode quebrar ele mesmo os princípios, mas ele pode arrumar alguém que defenda os princípios dele, mas que também seja justo. E naquela terra existia um homem chamado Abraão. E Deus desceu e disse: eu vou falar para Abraão, porque Abraão vai saber que tem um justo naquela terra e que ele vai resolver. Se chama Ló. E Deus desce e começa a argumentar com Jó, dizendo com Abraão o que iria acontecer. E um determinado Abraão começa a: eita, quem mora lá é Ló, vai morrer junto. E se tiver 15 justos? E se tiver 10 justos? E se tiver 5 justos? Até o momento em que Deus entende e acredita e confia no argumento de Abraão. É um argumento legal, não vai ferir o princípio, ele vai e salva Ló. Sabe o que Deus me falou naquele lugar? Deus está esperando por você e por mim para ser Abraão na vida de algumas pessoas que estão para ser dizimadas e morrerem no mundo do esquecimento, no mundo do pecado, no mundo da perdição. Por quê? Porque não existia um Abraão que se levantasse e intercedesse por alguém, que se levantasse em oração, que se levantasse em jejum. A gente continua naquele mesmo mundinho de criancinha empinando papagaio e olhando para o céu, quando na verdade existe um mundo que precisa se salvar. E crente adora polêmica, Baby Consuelo e a outra, e começa, sabe, eu acho engraçado esse ódio gospel que as pessoas têm, né? De Ivete Sangalo agora.
como a gente não entende o que Deus quer. Aí eu pergunto, você congregaria no lugar onde tivesse uma pessoa dessa? Olha, Ivete Sangalo vai cantar num show gospel, músicas gospel. Você vai falar, nada, aquela mulher disse que o apocalipse não vai existir. Coitada, na ignorância. Quem é o demônio para evitar o apocalipse? Não é nada. A Bíblia diz que ele caiu, ele foi tentar se levantar contra Deus e ele caiu como um raio. Você já viu um raio caindo? Ele não fez nem cheiro na briga. Quem é ele? Mas ele é o pai da mentira. Ele quer levantar uma mentira para que muito crente aconteça. Isso aí, se Ivete Sangalo diz, pode ter. E está até no Google, né? Que se tiver no Google é verdade. Tem gente que acredita mais no Google que na Bíblia. É verdade. É triste, mas é a verdade. Porque nós andamos num nível de espiritualidade raso. E Deus insiste em te chamar. Vem, filho. Mede 1000 côvados e vamos comigo mais para dentro. Entende que esses problemas que você se repete em passar são problemas decorrentes da tua falta de espiritualidade, de maturidade, de entender o teu propósito, de entender o teu chamado, de entender o que Deus quer fazer através da tua vida. E os meus últimos dias serão os melhores dias da minha vida, onde eu cumprirei na plenitude aquilo que Deus tem para mim. É isso que você tem que dizer, é isso que você tem que falar e é isso que você tem que lutar todo dia. E você tem que pegar a sua carne e jogar ela no cantinho dela. Aleluia. Eu vi um videozinho esses dias. Você é aquilo que você come. Era um gordinho que queria voar. Você já viu esse vídeo? Você é aquilo que você assiste. Você é aquilo que você crê. O que é que você tem crido? Como você se vê? Raso? Carnal? Natural? Os crentes aí propaganda aí, porque aí é aquela história de novo. Olhe, depois de uma pandemia agora, o carnaval vai ter outra pandemia, viu? Propaganda, miséria, doença e morte. Tu está fazendo propaganda de quem, abençoado? Não, mas é porque o povo está pecando aí fora. Nós temos que entender quem somos e quem eles são. Se eu te disser, não se escandaliza, mas Jesus ama eles do mesmo jeito que te ama. A sua diferença para ele é que você já entendeu e ele ainda não entendeu. Mas ele precisa que você vá lá e explique a ele. Mas não é com palavras, nem com aqueles panfletinhos, dizendo, se você não crer, vai para o inferno. Não, é com a sua vida. É você vivendo aquilo que é o evangelho de verdade. Porque não é por força. Não é por força. Não é por força. Onde é que você está posicionado? Eu já recebi tanta profecia de tantas bênçãos na minha vida e não chega. Te examina um pouco. Será que não está faltando eu dar mais aquela esticadinha na oração, ler mais um versículo, conversar mais com Deus? Mas a conversar mais com Deus não é contar a Deus meus problemas. Deus não é surdo, Ele já viu você chorando o dia inteiro. Porque tem gente que acha que orar é contar problema. Não, procura um psicólogo. Deus não é psicólogo. Deus não é psicólogo. A tua necessidade não vai mover Deus. É isso que você tem que entender. Tua necessidade não vai mover Deus. O que move Deus é fé. É crer que Ele é a resposta para os teus problemas. E você se alegrar mesmo em todas as circunstâncias contrárias. Isso move Deus. Você está entendendo a diferença? Você vai fazer diferente? Que amém mais murcho, hein? Se for acontecer conforme o amém de vocês, quem ficou calado não recebe nada. Disse agora, disse, né, bichinho?
Precisamos ter atitudes práticas de fé para mudar a nossa vida. Quem você é? Quem você é? O que será que Deus vai fazer com você amanhã, hein? Será que você vai ser pego de surpresa? Será que você vai ser pego de surpresa? Ou você já está sendo guiado pelo Espírito? Que o Espírito ele nos guiará a toda verdade. Existe um rio, o mesmo Ezequiel, que ele falou do teu nível de intimidade. Ele falou que existe um rio. Eu queria que o louvor subisse. Sabe, queridos, existe um rio. Existe um rio, Senhor. Existe um rio cujas águas não secam. Existe um rio que traz cura, que te alivia a tua dor, que resolve aquilo que você não consegue resolver naturalmente. Você pode sentir esse rio fluindo aqui hoje. Você pode ver a mudança que está acontecendo. O rio. Sabe, queridos, existem níveis de problemas. Mas para cada nível de problema, Deus tem o dobro de nível de unção. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E para todo grande desafio que você passa, existe uma grande vitória. Existe uma grande celebração. Existe um grande prêmio. Quem já viu aquelas corridas de Fórmula 1? É cada troféu maravilhoso, lindo. Tem um troféu te esperando na próxima batalha. Tem um troféu esperando para você, para se alegrar, para você vibrar e você dizer, se eu conseguir esse, pode vir o que vier. Ei, quando você passar por isso que você está passando hoje, cutuca essa moça de branco aí, que é ela mesmo. Quando você passar por o que você está passando hoje, nada vai te parar, filho. Nada vai te parar. Existe um rio. Sabe o que você tem que fazer apenas? Quem já pegou jacaré? Sabe como é jacaré, não? Na onda, a gente que é de Olinda aqui, né, camarada? Sabe, os mais ricos andam de caiaque naqueles rios, né? A gente anda de jacaré aqui na praia. Você sobe na onda e se estica. Você não faz força nenhuma. Quem te leva é a onda. Quem vai te levar é esse rio. O rio vai te levar. Só mergulha nesse rio, meu irmão. Mergulha nesse rio. Agora não adianta você querer mergulhar no rio e deixar ele nos tornozelos, não, velho. Não adianta você querer mergulhar no rio e deixar um pé de fora com medo que, não, porque se der errado eu volto. Não, não tem como. Eu fui fazer uma cirurgia de olho há uns 4 anos atrás, 5, que eu usava óculos para ler. E parecia tão bonito no papel, mas eu nunca tinha visto um vídeo. Arrependimento meu. Quando eu deitei na sala, que o cara botou aqueles filmes, parecia laranja mecânica, que abria o olho assim e segurava. Eu nunca pensei que ia ter que fazer a cirurgia de olho aberto, mas era uma cirurgia de olho. Como é que ia fazer de olho fechado? O gênio não pensou antes. Mas ele botou aquele negócio que abriu meu olho e eu não conseguia mais fechar. Aí lá vem um laser assim. Aí eu disse, dá tempo de se arrepender disso agora, mas não, tu já está deitado, velho. E foi o laser e cortou a bola certinha no meu olho. Ele tirou aquela películazinha que protege o olho, o cristalino, e foi fazer a cirurgia lá. Mas quando ele botou aquilo que eu sentia, eu disse, posso sair ainda? Ele disse, agora não dá mais tempo não. Tem crente vivendo assim. Sabe crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Tem muito crente Raimundo, não é um pé no mundo, mas é um pé na insegurança, no medo, na falta de confiança em Deus. E Deus está dizendo a você, entre com os 2 pés, meu filho, porque o que eu tenho para você é grande, é grande. Agora aprenda a depender de mim, aprenda a confiar em mim, não olhe as circunstâncias. Aquele que vai plantar, que olha para o tempo, ele não planta nunca. Mas Deus está te dizendo nessa noite, mergulha com os 2 pés.
Porque existe um rio para você, Fernando. Existe um rio para você. Existe um rio cujas águas não cessam. E esse rio está fluindo aqui essa noite. E Deus quer te ver de joelhos. Curva a tua cabeça. Que flui do teu grande amor. Dê a mão à sua esposa, por favor. Tem coisas que a gente não vai entender nunca, mas a gente tem que confiar que Deus quis o melhor. Você entende isso? Vai doer a vida inteira, mas tenha certeza de onde ela está. Você tem certeza onde ela está? É um lugar onde não tem doença, onde não tem falta, onde não tem fome, onde não existe traição. E ela está muito melhor do que você. E um dia, olhe para mim, um dia você vai estar com ela. Você entende? Mas não pare o que Deus tem para a sua vida por conta disso. Viva a plenitude de Deus. Fontes de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Aqueles que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Existe o tempo de chorar e existe o tempo de se alegrar. Quando a estação muda, quando você começa a ver fora disso, comece a se ver fora do problema, e vai gerar dentro de você a força para sair do problema. Consiga o trono, águas que não volte atrás. Não volte atrás. Você já foi muito longe para querer voltar atrás. Existe um nível que Deus quer te levar. Você viu que Ele fez assim. Em um mês você mudou o seu salão. Nesse lugar. Beba dessa água. Beba dessa água. Mergulha. Aprende a depender dEle. Aprende a viver a tua vida com Ele. De joelhos. Com o coração ligado. Flua. Flua nessas águas. Na tua fonte. Ei, você não pode beber de duas fontes não, filho. Não pode beber de duas fontes. Tomou lama de sábado a quarta e quer beber água pura na quinta. Não funciona assim. Meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero. Passa por essa fase. Passa por essa fase. E você vê e vê acontecer muitas coisas. Tu és a fonte, Senhor. De joelho. Por que está difícil? Por que está duro? Porque Ele quer você de joelho. Ele quer você quebrantado. Ele quer aprender, Ele quer ensinar você a depender dEle.
que cuidar de você, oh, e jamais te esquecer. Ele é a tua força, Ele Morena. sabe de tudo. É Ele que te levanta todo que dia. você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando de você. Tá chorando porque Sinta o rio fluindo. Sinta o rio fluindo. O rio está fluindo. que cuidar de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Vou levantar você, filho. Eu vou te levantar. Vou botar a mão, eu vou abençoar. Vai lá, canta agora. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Atrai essa presença de Deus. Atrai a presença de Deus para você. Aleluia. 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 Eu quero encerrar lendo Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Aleluia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava. Versículo não, você errou o versículo não. Quando Daniel soube que tinha, é isso mesmo, foi para casa e como de costume ajoelhou-se, porque a minha versão foi a outra. E Daniel, quando soube que tinha sido assinado um decreto que todo mundo tinha que se prostrar à estátua, ele foi para o seu quarto e se prostrou e se ajoelhou. Sabe, queridos, amanhã de manhã, às vezes você vai chegar nem amanhã de manhã, hoje à noite ainda, o Satanás vai querer te montar um monte de mentira. E você vai fazer como? Vai escutar o que ele disse, é mesmo, é Satanás. Eita, essa história faz sentido. Você não vai passar não, viu? Aí você vai dizer o que a ele? Eu vou para o meu quarto escutar o que meu pai tem a dizer, porque ele só fala mentira. Quando ele disser, o seu casamento acabou, corra para o quarto e diga, você é um mentiroso, eu vou falar com meu pai, porque o casamento é uma coisa constituída por Deus e é eterna. Tenha o hábito de correr para Deus. Crie esse hábito na sua vida. As coisas começaram a piorar, se tranca no quarto e vai buscar a Deus, até que saia o peso, até que saia o peso, até que essa mentira perca força na tua vida. Você vai conquistar lugares altos em Deus, de joelhos. Sabe, existe uma campanha de muitas mulheres que elas falam, mulheres de joelho, filhos de pé.
Aprenda a viver de joelhos. Deus clama por os filhos. Na verdade, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, só buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Todo dia o Senhor fica lá, na beira da tua cama. Isso é hoje que meu filho vai se levantar comigo em oração. E ele não vai olhar para os problemas, ele vai olhar para mim. Sabe, queridos, quando você coloca os olhos no Senhor, quando você coloca os olhos no Senhor, você é transformado de dentro para fora. Abra os olhos. Abra os olhos do entendimento. Abra os olhos espirituais. Ei, Deus chame ela. Deus está falando com você. Mude de posição. Mude de posição. Mude de posição. Mude de posição. Mas eu não estou fazendo nada errado. Não é nada errado. É que você não está posicionado da forma que Deus quer. De joelhos. De joelhos. De joelhos.